Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio 23 da nossa série Leitura Comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. A gente está chegando no finalzinho do livro. Muito obrigada a você que acompanha a nossa série desde o início. Obrigada a você também que chegou agora aqui. O número de inscritos no nosso canal está sempre crescendo. Muito obrigada. Aliás, deixa eu pedir também, pedir para você curtir o nosso vídeo se você achar que faz sentido, se inscrever no nosso canal, compartilhar com outras pessoas que você acha que também vão gostar do conteúdo. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo interessante e acaba levando esse conteúdo para mais pessoas. O episódio de hoje é um ponto de virada do livro, porque a gente vai falar sobre a parte 4, e nessa parte o Carnegie fala não só em como fazer amigos, mas em como se transformar em um líder e influenciar as pessoas de forma positiva. Antes da gente entrar no capítulo e falar sobre o conteúdo do livro, deixa eu me apresentar. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país, e aqui nesse canal, Adriana de Castro Oficial, você vai encontrar, além de entrevistas, bastante conteúdo sobre comunicação. Eu também gostaria de convidar você para assistir ao podcast Vem Que Dá Certo, que eu faço junto com a doutora Hebe de Moura. Ela é psiquiatra, ela é terapeuta e a gente fala sobre relacionamento. Porque você já parou para pensar como a grande maioria dos nossos problemas, se não todos os nossos problemas, são causados por problemas de relacionamento? E aí a gente pode resolver muita coisa mudando hábitos simples. É isso que a gente conversa no podcast Vem Que Dá Certo. E a gente conversa isso aqui também por isso que eu faço essa série, né? Porque a comunicação, sem dúvida, evita muitos problemas, e também com uma boa comunicação a gente evita muito problema de saúde mental, como depressão, burnout, ansiedade. Já parou para pensar nisso? Com certeza, né? Vamos começar? Hoje a gente então está aqui no finalzinho, vamos falar sobre a parte 4, seja um líder, como mudar as pessoas sem ofender nem criar ressentimentos. Vamos falar sobre a parte 1, se precisar apontar defeitos, comece desta forma. E o Carnegie começa falando o seguinte, né, que quando você vai numa barbearia, quando um homem vai se barbear, o barbeiro vai primeiro, antes de passar a lâmina, ele vai e coloca a espuma, né, de barbear, faz todo um carinho antes ali na pessoa, antes de passar a lâmina. E a ideia é essa, porque o Carnegie fala isso logo no início do livro, né, sobre crítica, que ninguém gosta de ser criticado. Então, se você quer mudar uma pessoa, comece com um elogio. E é bom a gente sempre pensar também, gente, que só funciona quando é um elogio sincero. Já parou para pensar? Porque, às vezes, uma pessoa até elogia você antes de fazer uma crítica, e aí você já fica assim, ah, tá, lá vai. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa loja, e ela estava contando assim para mim que ela detesta quando a pessoa vem com um preâmbulo, sabe? Ai, não, porque você é uma pessoa muito especial, porque não sei o quê. E aí, às vezes, conta uma história toda para falar o que ela gostaria de fato falar para você, porque, e em geral, é alguma coisa que ela gostaria que ela mudasse, né? E realmente isso é muito desagradável, é chato, porque você percebe que a pessoa está fazendo todo aquele preâmbulo, contando toda aquela história, e aquilo ali não é de fato de verdade, né? Você não sente sinceridade nesse elogio, nesse preâmbulo. Por isso a gente sempre enfatiza aqui, é o elogio sincero, né? Que vem do coração, não conecta quando é uma bajulação. E o Carnegie conta um episódio que aconteceu com um presidente americano que estava numa campanha, e ele recebeu um discurso, né, de uma pessoa lá que tinha escrito o discurso, tinha achado que estava maravilhoso, e quando esse candidato recebeu o discurso, ele viu que não estava bom. E o que ele fez? Era uma situação muito delicada, porque ele ia falar ali com aquela pessoa que era responsável por fazer todos os recursos dele, todos os discursos dele, né? Tem toda uma saia justa envolvida.
o seu discurso está excelente, maravilhoso mesmo, mas eu acho que não é apropriado para esse momento. O que você acha? E aí a pessoa foi, leu e falou, realmente para esse momento não é. E ali discutiram um novo formato para o discurso e a pessoa foi e reescreveu. Quer dizer, é a forma como você conversa com a pessoa, né? Não é simplesmente você chegar e começar a elogiar. Ah, nossa, que discurso maravilhoso. Você percebe como é que soa falso? E aí a pessoa não compra a sua ideia. Isso também me lembrou, sabe aquele elogio sanduíche? Aquele feedback sanduíche, que é o seguinte, você primeiro elogia, aí depois você fala o que você gostaria que a pessoa mudasse e termina com outro elogio. Se esse feedback, se esse primeiro elogio e o último também não forem sinceros, gente, essa técnica de feedback não cola. Inclusive eu já vi algumas pessoas falando que essa técnica não tem funcionado porque mais confunde as pessoas do que ajuda, porque às vezes a pessoa faz um elogio e aí exagera nesse elogio e a pessoa sai confusa. Ué, peraí, o que é para eu fazer mesmo? Não estou entendendo. Ela gostou ou não gostou do que eu fiz? Então, para evitar todo esse tipo de mal-entendido, de confusão, o bacana é a gente seguir aqui o que o Carnegie está falando de fato. Você começa suave, né? Sabe aquela história? Não chegar chegando. Para que isso, né? Tem toda uma maneira de você falar de uma forma delicada e se puder também ser com elogio, melhor ainda. Lembrando sempre que é um elogio sincero. Se a gente for usar essa dica do Carnegie, por exemplo, num ambiente profissional, se você lidera uma equipe, por exemplo, uma dica interessante é você não ser genérico. Quando você for falar com uma pessoa da equipe, ao invés de você falar, você é ótimo, você pode direcionar esse elogio. Você é muito bom quando, na hora de escolher quais são as melhores pessoas para efetuar determinadas tarefas, porque dessa forma você conecta mais com o outro, né? Porque a pessoa vê que você de fato está acompanhando o trabalho dela, que é um elogio sincero, não é uma coisa assim que ela soltou só para te agradar. Você é ótimo, mas olha, corrige isso aqui imediatamente, né? Então é interessante a gente ver que o mais importante, gente, é você perceber o outro, né? Para você conseguir conectar. Eu me lembro sempre de uma dica que ele fala logo no início do livro, que é: se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Se você quer alguma coisa das pessoas, você precisa sempre tratar as pessoas bem. E para isso você precisa de tempo também, né? De uma pausa, para você conseguir escutar, compreender. Alguém fez alguma coisa que você não gostou, aí você já, por exemplo, recebe um relatório, já quer criticar ali imediatamente, né? Às vezes você não gostou de nada que te entregaram, mas que tal você dar uma respirada e pensar como que você vai falar com essa pessoa? Porque a gente sabe que quando você critica, você praticamente nunca vai conseguir o que você quer. Quando a gente critica alguém, o que a gente consegue é mesmo resistência ou ressentimento. Também é outra regra do Carnegie que eu sempre me lembro. Uma das coisas que eu mais gosto do livro é que o Carnegie dá muitos exemplos de fatos reais que aconteceram com pessoas que usaram as técnicas dele e solucionaram os problemas. Vou falar sobre mais um exemplo que ele dá nesse capítulo. Isso pode acontecer bastante, acontece em qualquer empresa. O fato é o seguinte, tinha um gerente, foi chamado para demitir uma pessoa que não estava trabalhando muito bem. E esse gerente foi olhar o que estava acontecendo. E o que ele observou? De fato, a moça que tinha sido contratada, ela era muito boa, ela era muito simpática, tinha várias qualidades. O problema é que ela foi contratada também para fechar o caixa. E nessa hora, quando ela ia fazer esse fechamento, ela era muito lenta e estava atrapalhando o serviço das outras pessoas. O que esse gerente fez? Ele observou como é que ela estava lidando com a situação e ele viu como é que ele podia ajudar.
No final do dia ele chamou a moça até chegou, ela já estava nervosa, achando que ia ser demitida, porque isso é o que mais acontece numa empresa, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que não está rendendo, não está fazendo aquele serviço, às vezes é uma parte do serviço que não está fazendo muito bem, e não, já demite e tal. O que ele fez? Chamou a moça, ela foi conversar com ele, e ele falou para ela, olha, você é uma pessoa que está tratando muito bem os nossos clientes, você é uma ótima vendedora. E eu observei que nessa parte do fechamento, você está com um problema nesse processo. Vamos revisar como é que a gente faz esse processo aqui? Pronto, a moça sentiu firmeza, sentiu confiança nele, né? Porque ela viu que aquele gerente estava ali acolhendo ela e que tinha visto as qualidades dela, tinha visto que ela estava com um problema ali e estava pronto para ajudar essa vendedora a consertar o problema. Quer dizer, esse elogio sincero traz também confiança. Quando você elogia de forma sincera, a pessoa percebe que você está acompanhando o trabalho dela, que você gosta dela, né? Porque eu não estou falando só na parte de trabalho. Às vezes você vai chamar a atenção de um filho, então você está com um problema no relacionamento. Quando você vai conversar, por exemplo, com o seu marido, dessa forma acolhedora, de fato querendo conectar, querendo que ele melhore, para o relacionamento melhorar, é uma fala totalmente diferente do que você chegar pura e simplesmente só criticando a pessoa. Estou aqui procurando para a gente já encerrar. Esse é um capítulo bem fininho. Esses últimos vídeos todos, né, gente? A gente tem visto vários capítulos que tem umas 3 ou 4 páginas, tudo bem fininho. E é sempre o que a gente fala aqui. São dicas simples, mas que fazem muita diferença e ajudam bastante os nossos relacionamentos. Já parou para pensar nisso? Olha, eu sempre lembro dessa frase do Carnegie: se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Às vezes a gente acaba estressando, achando, ai, que coisa chata, essa pessoa é muito chata e tal. E aí você pensa, né? Se você está achando a outra pessoa chata, por que essa pessoa vai te achar legal? Para e pensa nisso. Vamos encerrar então, deixa eu ler aqui o princípio 1 dessa parte 4, que é: comece com elogios e reconhecimento sincero. Olha, eu desejo que você tenha ótimos relacionamentos. Se você puder, compartilha com a gente alguma situação que você passa e como você tem usado as técnicas do Carnegie para melhorar os seus relacionamentos. Vou pedir mais uma vez para você, se achar interessante, claro, dar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar esse conteúdo. E no próximo episódio, episódio 24, a gente vai falar sobre o capítulo 2 dessa parte 4, que ele fala em como se tornar um líder e influenciar positivamente as pessoas. O próximo capítulo é o seguinte, olha, muito interessante: como fazer críticas e não ser odiado. Te espero no próximo episódio. Tchau. Obrigada.